Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos começar com uma oração. Pai eterno, Criador, obrigado por esse dia de Shabat. Abençoe as pessoas que vão ouvir a verdade, para que internalizem nos corações, tenham noção do tempo e do juízo a seguir. Em nome do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, pedimos tuas bênçãos. Assim seja. Prezados, nossos dias estão contados aqui no YouTube. Mas antes, vamos falar algumas verdades. Vamos falar hoje sobre o ano 5780 e os 236 anos perdidos do calendário. Você já deve ter ouvido falar que nós estamos para adentrar no ano 5996 no calendário do Criador. Mas é importante notar que as profecias afirmam que eles tentariam esconder essa data. Daniel 7,25 diz que eles cuidariam em mudar os tempos e a lei. Eles tentariam, mas não conseguiriam. Não existe crime perfeito. Sempre existem pistas, sempre existem deslizes que são deixados para que nós possamos encontrar a verdade. Só no nosso calendário gregoriano comeram aí alguns dias. Nós temos um calendário errado. A nossa civilização ocidental usa um calendário que começa a partir do primeiro advento de Jesus Cristo. Para nós é o ano 2019. O termo AD é um anacrônimo para Anno Domini, no latim quer dizer ano do Senhor. Isto é, acredita-se que cerca de 2019 anos atrás Jesus nasceu em Belém. Contudo, em 1658 o bispo James Ussher definiu a data do nascimento de Cristo em 4 a.C. Então veja, começa aí o erro. Existem 4 anos de erro nesse nosso calendário, quando na verdade o Messias nasceu 4 anos antes da era chamada de Cristo, a era comum, alegando que o nosso calendário tinha um erro de 4 anos. De acordo com Ussher, Adão foi criado na sexta-feira, 6 dias após a lua nova de setembro, outubro de 4004 a.C., dado que acrescentou a importância do nascimento de Cristo, sendo exatamente 4.000 anos após Adão. Hoje, em 2019, depois de Cristo, entre os cristãos, muitos acreditam que Adão foi criado cerca de 6.023 anos atrás e que o Messias teria nascido cerca de 2.023 anos atrás. Agora vamos tirar a prova. Veja o que fizeram também com o calendário judaico. No entanto, alega-se pelo calendário judaico que este ano é 5.779 da Era Comum. O termo Era Comum é um anacrônimo para Anno Mundi, no latim, a partir da criação do mundo, alegando que Adão foi criado apenas 5.779 anos atrás. Ao comparar o calendário judaico com o nosso calendário, somos confrontados com o desaparecimento de 232 anos, os quais, somados aos 4 anos perdidos da cronologia de Ussher, totalizam 236 anos. Então, quando você ouve rabinos, mestres, professores judeus, teólogos, afirmando que o ano judaico é 5.779, você tem que pesar, porque existem muitos erros e deturpações desse calendário judaico. Então, preste muita atenção, eles não vão te ensinar isso. Quando você ouve líderes religiosos dizendo que faltam centenas de anos pela frente, pode pesar essa informação, porque está errada. Só no nosso calendário gregoriano eles comeram 10 dias. O calendário gregoriano, que foi aprovado em 4 de outubro de 1582, é hoje universalmente utilizado para fins civis, e foi o calendário juliano seu antecessor no mundo ocidental. Os dois calendários têm idêntico nome do mês e os nomes e número de dias de cada mês, e diferem apenas no aparecimento dos anos bissextos. O calendário juliano tem um ano bissexto a cada 4 anos, enquanto o calendário gregoriano tem um ano bissexto a cada 4 anos, exceto nos anos não exatamente divisíveis por 400. A passagem do calendário juliano para o gregoriano ocorreu em outubro de 1582, e de acordo com o regime instituído pelo Papa Gregório XIII, especificamente para datas em ou antes de 4 de outubro de 1582. O calendário juliano
é utilizado para datas em ou após 15 de outubro de 1582. O calendário gregoriano é usado. Assim, há um hiato de 10 dias nas datas do calendário, mas nenhuma descontinuidade nas datas juliana ou dias da semana. 4 de outubro de 1582, o juliano, foi uma quinta-feira, e de 15 de outubro de 1582, o gregoriano, foi uma sexta-feira. A omissão de 10 dias de calendário das datas foi necessária em virtude do erro astronômico construído ao longo do uso do calendário juliano por muitos séculos de sua utilização, devido ao demasiado e frequentes anos bissextos. Ou seja, para corrigir um erro do calendário romano, do imperador Juliano, eles tiveram que remodelar aí, e assim ainda ficou uma diferença de 10 dias. Esse 4 de outubro para 15 de outubro foi uma mudança descarada, mas não parou por aí. Os judeus fizeram também uma mudança muito terrível. No dia 29 de setembro agora, os judeus estarão comemorando o Ano Novo. E para eles é um novo ciclo, pois será 1º de Tishrei, festa das trombetas, do Ano Novo Civil de 5.780. Pelo calendário gregoriano desse ano de 2019, esse dia cai no dia 29 de setembro. Mas devido às diferenças entre os calendários, essas datas mudam de ano a ano. Segundo a Bíblia, o Ano Novo se dá entre o mês de março e abril, não no mês de setembro. Vejamos, Êxodo 12, 1-3. Disse Yahweh a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O primeiro mês na época da festa da Páscoa e primícias. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então a Páscoa era no primeiro mês. Nós sabemos que a Páscoa já passou esse ano, foi no finalzinho de março. Portanto, o Ano Novo começa, o primeiro mês começa entre março e abril. Um erro comemorar o Ano Novo hebraico, Rosh Hashanah, em setembro, na festa das trombetas, ou a festa do alarido. O ano de 5.780 começa nesta data. A Torá refere-se a este dia como o dia de aclamação, segundo eles, Levítico 23, 24, já a literatura rabínica diz que foi neste dia que Adão e Eva foram criados. E neste mesmo dia incorreram em erro ao tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Também teria sido neste dia que Caim teria matado seu irmão Abel. Por isto considera-se este dia como o dia de julgamento, Yom Hadin, e dia de lembrança, Yom HaZikaron. O início de um período de introspecção e meditação de 10 dias, o Yamin Noraim, que culminará no Yom Kippur, dia da expiação, um período no qual se crê que o Criador julga os homens. Então, é um erro afirmar que o Ano Novo se dá na festa de Rosh Hashanah, como os judeus ensinam. Então, muitos acreditam, muitos judeus e até messiânicos acreditam que a vinda do Messias, ou o final dos tempos, só se dará daqui a 236 anos. Mas se o Messias demorar mais 236 anos, de acordo com o calendário judaico, a maioria da raça humana, obviamente, não existiria mais. Em outubro de 2000, a população humana chegou a 6 milhões de indivíduos. E já estamos aí em mais de 7 milhões atualmente. Depois que em 1960 ter chegado ultrapassando 3 milhões. A população duplica a cada 40 anos. Essa duplicação anterior levou 80 anos. E antes disto, esta levou 200 anos para que a população mundial se duplicasse. Em outras palavras, o crescimento da população mundial chegou a uma curva exponencial. No entanto, mesmo que as Nações Unidas seja bem sucedida em manter a atual taxa de crescimento da população estável ao longo de mais 40 anos, a população mundial deve chegar a 400 bilhões na Terra em mais de 236 anos. Então, em todos os aspectos, não há condições de se chegar a mais de 236 anos. Por isso que nós descobrimos que eles, na verdade, comeram aí 154 anos do Império Persa. Os rabinos fizeram isso para adequar a messianidade
a um líder revolucionário chamado Bar Kokhba, alguns séculos depois do Messias, e para tentar encobrir o nosso Messias, eles tentaram mudar esse calendário. Para isso, encurtaram uma parte do período de anos dos 13 reis da monarquia persa, que foi 207 anos, para apenas o período de 5 reis em 53 anos, que vai além da simples ignorância. Aqueles homens estavam determinados a mudar a história e que Yahushua, o Messias, não fosse considerado como Messias de Israel. Eles cortaram 154 anos do Império Medo-Persa. Não só isso, mas eles também comeram 60 anos do pai de Abraão, Terá. Eles cortaram 60 anos no período de vida do pai de Abraão, cortaram mais 5 anos e 17 anos, dando um total de 232 anos cortados, acrescentando aos 4 anos perdidos. Segundo Asher, nós temos 236 anos. Eu indicaria para você pesquisar a cronologia do Velho Testamento, Dr. Floyd Nolan Jones, que ele explica detalhadamente esses anos que eles comeram e mostra nas escrituras e no relato histórico como foi que eles tiraram esses 236 anos. Portanto, esses 236 anos que faltam devem ser somados ao cômputo do calendário judaico. Ano 5.779 mais 236, estamos no ano 5.995, sendo que agora no dia 29 de setembro de 2019, estamos bem próximos do ano 5.996 na contagem correta. Então, queridos, eu vou deixar os links novamente, que eu deixei sábado passado, para que você veja em detalhes essa mudança. Resumindo uma longa história, nós estamos aí há pelo menos 4 anos para o final do 6º milênio, para adentrar no 7º milênio da vinda do Messias, do repouso da terra. Muitos dizem assim: você está marcando datas? Não. As escrituras dizem que não sabemos o dia nem a hora, mas não fala nada sobre os tempos, sobre as estações, sobre os anos e os meses. Então, se você for bem coerente com as escrituras, nós temos uma cronologia bíblica de gerações, desde Adão até o Messias, que formam aí 4.000 anos. Se nós somarmos os 2.000 anos desde o batismo do Messias até os dias de hoje, nós vamos ter exatamente 5.996 anos. Fim de história. Desafio qualquer pessoa a mostrar algo diferente disso. Não pelo calendário bíblico, é impossível. Não pelos relatos históricos, é impossível. E pelos sinais dos tempos também, é impossível que tenhamos muito mais tempo à frente. Então, que o Criador te abençoe e te guarde, que Ele dirija seus passos em toda a verdade, e até um próximo estudo, se Ele permitir. Shalom.